Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, aqui estou eu com vocês para falar sobre um assunto que eu amo. Espero que vocês também gostem, tá certo? Então, se sintam aqui novamente bem-vindos, tá certo? Aqui nesse nosso canal, onde a gente tá falando sempre sobre evolução e conhecimento, né? É essencial. Então, justamente, estamos aqui hoje para falar sobre planetas. Os planetas, né, gente? Qual a influência dos planetas, dentre outros aspectos também, no nosso mapa astrológico? A gente vai falar aqui sobre astrologia também. Como já dizia o Raul, eu sou astrólogo, vocês precisam acreditar em mim, né? Por que será que ele falava essa frase, né, gente, nas músicas dele, na música dele? Por que será? Então, por exemplo, eu vou começar aqui com vocês falando sobre o nosso ascendente, né? Vou falar um pouco sobre astrologia, de signos, de planetas, porque tem toda uma correlação. Então, por exemplo, sobre o ascendente, que diz sobre o seu aspecto, né? Seu aspecto exterior, de fato, né? Seu aspecto exterior. E a gente vê também essa questão da astrologia e vê também os planetas, por exemplo, Mercúrio, que Mercúrio ele é responsável pela comunicação, né? O planeta da comunicação. E como que ele influencia o nosso mapa, né? De acordo com o signo que ele está correlacionado, no caso, por exemplo, se você tem Mercúrio em Virgem, Mercúrio em Peixes, Mercúrio, enfim, né? Temos aí os 12 signos e nós podemos aprofundar essa questão, mas aí a gente tem o nosso curso com mentoria também, que a gente faz o mapa astrológico e faz o estudo das casas e suas influências e outros aspectos também do mapa individual, que é o Quiron, né? Tem o aspecto do Quiron também. E dentre os aspectos do mapa também que influenciam, né? E tem também o aspecto, por exemplo, individual e o aspecto exterior, que é, digamos, da astrologia mundial, de fato, né? Como que tem essa influência no nosso próprio mapa. Então, é todo um estudo que vale a pena, com certeza. Porque hoje mesmo a gente tá vivenciando a lua nova. Tô gravando esse vídeo hoje, dia 4/12. E a gente a gente começou a lua nova. E hoje teve também eclipse em Sagitário. Então, para quem tem, por exemplo, tem esse aspecto, né? Todos nós temos, na verdade, a influência de cada signo. Mas a sua casa, né, que é influenciada pelo signo de Sagitário no dia de hoje, basicamente, sofreu algum tipo de modificação. E eu tava vendo ontem, né? Por isso que tem essa questão. A astrologia você consegue ver a longo prazo, né? A longo prazo, né? E dessa visão. E eu tava vendo ontem isso, o que iria afetar. Então eu pensei, tá, mas vai fazer o que da minha vida no dia de hoje? Vai acontecer o quê? Eu que fico estudando sobre essas coisas ainda tenho minhas questões. Então, o tempo foi passando, as reflexões e os pensamentos. E pós-eclipse, daqui a pouco eu tava com uma mentalidade, sabe? Eu depois fui refletir sobre o que eu tava pensando. E eu pensei, meu Deus, não é que aconteceu realmente, sabe? Mesmo que eu não tivesse observado, porque muitas outras vezes também já aconteceu de acontecer de acontecimentos, enfim, fatos, né, que aconteceram. E depois eu fui olhar, de fato, o meu mapa e lá já estava apontando para aquela direção. E eu fiz, meu Deus. Então aí você vê, né, a conexão de um ponto ao outro. E a importância também. Então, né, e o sol, né, o sol que representa o sol, a consciência, né, então, para que aspecto o sol está voltado para que signo? Porque isso vai dizer, por exemplo, de como você vai se expressar, né, é algo interno seu que vai se expressar, como que você vai se expressar, como que você pensa, né, sobre as coisas, sobre as pessoas, é o seu sol, né, o sol é em que signo, por exemplo, vai dizer, porque cada signo possui uma particularidade. E a gente tem também o vídeo sobre signos aqui no canal também, então para quem quiser dar uma olhada assim, pode ficar bem à vontade.
Depois eu também vou estar fazendo a atualização aqui com vocês sobre os signos, sobre a particularidade de cada signo também. E como que influencia, né, os planetas nos signos também, tem essa correlação. E então, gente, sobre Vênus, né, sobre o planeta Vênus. Vênus é o planeta do amor, do romance, da criatividade, dos relacionamentos. Então, você precisa ver, por exemplo, para que signo ele está direcionado no seu mapa, por exemplo, o planeta Vênus, né? E também a gente pode ver os trânsitos planetários, que também a gente consegue acompanhar através da internet. E tem um site também, Trânsitos, e a gente consegue ver para que planeta está, qual a direção do planeta para determinado signo, e a gente consegue ter uma base assim, do que está acontecendo de forma global. Enfim, né, gente? É isso aí. E digamos também que tem o planeta Marte. Marte tem essa questão das ações, esse ímpeto de como você age diante dos eventos da vida. Então Marte tem esse sentido mais também, como é que eu posso dizer, meu Deus, impulsivo, sabe? Esse sentido de como você age, os enfrentamentos. Então está correlacionado a isso, no caso. E também tem aquela história, né, que as mulheres são de Vênus e os homens são de Marte. E você vê essa junção, né, das coisas, palavras. Mais importante, muito importante me frisar aqui no vídeo, que tem o vídeo também aqui no canal do Yin do Yang, né, que fala sobre o aspecto feminino e masculino, e que é importante que a gente se conheça, que a gente tenha essa questão do autoconhecimento, porque quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue lidar melhor com as nossas crises também, e melhor conciliar no dia a dia, né, digamos. E quando a gente tem essa junção, né, esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, a gente consegue lidar melhor com todas as pessoas de fato. É claro, na medida do possível, a gente vai evoluindo sempre. Então, gente, né? Então nós temos também outras questões, que por exemplo, sobre o planeta Urano, né? Urano é representativo em relação à inovação, né? Como que isso acontece? E a gente vê isso refletir, por exemplo, quando Urano ele está em Touro, ou seja, tem essa questão de inovações mesmo, sabe? Inovações mesmo. Então, voltadas a, por exemplo, a tecnologia, dentre os aspectos também. Então, quando a gente faz esse estudo realmente, né, dos planetas e dos signos, a gente compreende melhor cada posição, cada posicionamento e como que isso influencia em nossa vida e também de forma global. E nós temos também outros planetas como Netuno, que é responsável pela questão da intuição, nessa questão da intuição, do modo que você intui as coisas, as situações, né? Esse sentido mais intuitivo, Netuno. Então, outro planeta também, não, enfim, né, gente, dando continuidade. Saturno, por exemplo, essa questão dos compromissos, do tempo, como que você lida com as situações. Então, à medida que Saturno dá das suas voltas e a sua vida ela anda, e chega temporadas e temporadas e vem as construções e enfim, né, reformas de outro planeta também que tem Plutão, mas enfim, Saturno realmente é essa questão dos compromissos que a gente tem assim, meio que por volta de tempo mesmo da nossa própria existência, sabe? Dessa questão dos compromissos que você assume. Então, à medida que Saturno ele se movimenta, a sua vida vai se movimentando também. Ai, meu Deus. Então, Júpiter tem essa questão do apontar para a frente, né? Para a frente e adiante, que é a questão das oportunidades, do poder. E a gente tem essa questão também de Júpiter, que é um planeta maravilhoso. Ô, gente, é sério, às vezes eu penso que eu vim de lá. Não, é porque, quer dizer, não vou dizer não, porque, enfim, talvez um dia, quando chegar de fato uma misteriosa conexão e dizer assim, ó, vos lembra agora lá do passado. Enfim, gente, é porque é Júpiter, né? Tudo em Júpiter acontece através do pensamento, né? Então tudo acontece bem mais rápido, tudo acontece bem mais depressa.
Por exemplo, aqui no planeta Terra a gente tem essas questões ainda do mundo material, né, do mundo físico, onde tudo acontece realmente, você precisa se movimentar para fazer algo, sabe? Então a gente demora mais tempo e, enfim, consome mais energia e etc. A gente, enfim, podia fazer mais coisas se o mundo fosse, se o nosso planeta fosse mais amor, fosse mais paz e amor, sabe? Tivesse todo mundo um cooperando com o outro, então tudo seria mais fácil e mais rápido. Enfim. Então, né, gente, falando sobre a lua que representa os sentimentos, né, os sentimentos, como que a gente sente de fato. E também nós temos as fases da lua, que, por exemplo, né, tem a fase da lua crescente, a lua minguante, a lua nova, a lua cheia. Quando você começa a ter essa compreensão, esse discernimento, você começa a raciocinar melhor, por exemplo, em relação aos negócios, em relação ao relacionamento, em relação a acontecimentos mesmo da vida, sabe, assim. Recordo eu, que muitas das vezes a influência dos astros na minha vida, por exemplo, em acontecimentos que foram realmente marcantes, e que eu fui olhar lá, né, agora compreendendo essa questão dos trânsitos planetários, e quando eu via que, por exemplo, a Lua estava em Áries e estava, enfim, de uma lua cheia, foi nova, alguma coisa assim. Um evento muito especial aconteceu. Então, quando tem essas questões, assim, por exemplo, Áries representa essa questão de início, sabe? E quando tem essas questões que você analisa depois, você vê, nossa, tem tudo a ver. Mas aí, se você já tem a noção do assunto, você consegue, por exemplo, fazer ainda coisas melhores disso, entende? Então, por isso a importância do estudo também. Então, sobre essas questões, né, das fases da lua, lua cheia, lua nova, lua minguante, você pode aí conciliar com vários aspectos da sua vida também. Então, gente, dando continuidade, sabe, sobre isso. E muito bom você saber dessa fonte, você beber dessa fonte e você saber que outros autores também fizeram a mesma coisa, porque recordo eu, que estava ouvindo um livro, né, audiobook, e, né, gente, que eu tenho o costume de acelerar, mas enfim. Aí eu tava ouvindo e o autor, ele tava comentando sobre o fato de que, enfim, influências sobre as questões da lua e tudo mais. Eu fiz, então quer dizer que não foi somente eu que vim com essa história. Mas essa história, gente, essa história das lunações, das épocas do ano, isso tudo é muito antigo, isso tudo é muito antigo, novo, né, costumo dizer. Então, né, tem essa questão de Plutão ser relacionada às mortes e renascimentos, também à espiritualidade, né? Como eu falei para vocês em um vídeo anterior a esse, né, basicamente, acredito eu, sobre ter Plutão em Escorpião, né? Escorpião é um signo, assim, de intensidade, de bastante intensidade. Então, quando você tem Plutão em Escorpião, prepare-se para você chegar lá embaixo e você ressuscitar. Ressuscitar realmente todo o poder que existe em você. Mas, enfim, é algo muito profundo mesmo. E a gente pode ver também em outros aspectos como acontecem as mortes e renascimentos relacionados aos outros signos também do zodíaco, né? Então, eu dei basicamente uma pincelada aqui sobre essa questão dos planetas, porque a gente pode aprofundar muito, 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 muito mais mesmo, sabe? Muito mais mesmo. A gente pode falar sobre habitação, sobre, enfim, sobre aquela frase, né? Que na casa do meu pai tem muitas habitações, muitas moradas. Então, gente, pois é, sabe o Jesus. E a gente fica refletindo, né, sobre a existência de um ser tão inteligente, tão maravilhoso que esteve aqui, né, que passou por esse planeta, que ainda hoje sofre com tanta desigualdade, com tanta, enfim, gente, tantas coisas que poderiam ser resolvidas, sabe, se a gente cooperasse um com o outro. E você reflete sobre isso, sobre a questão também da constelação de Órion, das pirâmides do Egito, da constelação, das Três Marias e dos Três Reis Magos
e também da estrela de Belém, que é a junção de Júpiter e Saturno. E essas coisas todas, sabe? Você fica pensando, meu Deus, uau! Como eu não tinha pensado antes nessa conexão, né? Então, gente, falando sobre isso também com vocês, eu gostaria também de refletir sobre, por exemplo, as estações do ano, né? Dando um spoiler aqui do que o curso da gente também trata, que a gente fala também sobre isso, como que a gente pode utilizar isso ao nosso favor também, como que a gente pode compreender, como que a gente consegue viver melhor, né? De certa forma, com todas as coisas que acontecem no mundo, tendo a noção de que nós não temos controle de tudo, sabe? Nós não temos controle de tudo, de todas as coisas, e a gente pode realmente compreender, aceitar e fazer o nosso melhor, né? Então, é possível quando a gente tem essa noção. Então, a gente lembra que, por exemplo, tem um verão, né? Que tem essa questão do pra fora, sabe? Quando você tá mais solar, né? As pessoas saem mais, de certa forma, mas que realmente a gente tenha noção, tenha cuidado, a gente se cuide realmente, porque é importante se cuidar. É importante lembrar do outro também, sabe? Então, é sempre importante, sim. E eu acredito que nada é por acaso, né? Nada é por acaso, e eu espero realmente que a gente evolua com tudo isso que vem acontecendo em nosso planeta, como tantas outras coisas que já aconteceram, guerras e outros eventos também, pandemias, enfim, que já aconteceram. E eu espero realmente que dessa vez a gente consiga evoluir com tudo isso que está acontecendo. E eu acredito que nada é por acaso, e vamos em frente, e a gente consegue sim, a gente cooperar um com o outro da melhor forma possível, né? E que existe essa forma possível, sim. Então, gente, falando sobre todas essas coisas, por exemplo, sobre a questão do verão, a gente se atentar também, porque o verão é uma época onde a gente pode realmente dar o nosso melhor, que a gente vai conseguir. Então, a gente tem essa questão do outono, né? Que quando a gente deixa as folhas caírem. Então, quando a gente chegar nessa época do outono, a gente esteja mais atento, né? A gente olha o calendário, você imagina, o outono vai chegar a tal mês. Então, precisa estar mais preparado para tal mês, por exemplo, né? Porque as folhas ali estão caindo, então está chegando quase o inverno. Então, quando o inverno chega, é aquela fase de recolhimento, né? E quando você tem essa fase de recolhimento, realmente é um momento de reflexão, é um momento que você fica mais, né, introspectivo, onde todas as pessoas ficam, porque acontece de forma global, né? Assim, enfim, em alguns lugares do planeta. Mas que a gente se atenta a essa questão também do inverno e também do, né? Mas que a época realmente não diferencia, né? Apenas muda em contexto do tempo realmente. Então, nossa, ficou bem agora, né? Complexo. Né? Então tem inverno e depois vem a primavera, né? Que a primavera tem essa questão do florescer, de deixar as coisas surgirem realmente. Então é uma boa oportunidade para a gente começar um negócio, por exemplo, né? Então, quando chegar a época da primavera, e dentre os aspectos a gente consegue avaliar também, porque a gente tem esse estudo, e esse estudo é muito antigo novo, sabe? E muitas pessoas utilizaram no passado realmente por volta para fazer exatamente essa questão de realmente, né, mostraram. Quer dizer que se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Só que as pessoas duvidavam, as pessoas pensavam, será mesmo? Será? Algumas pessoas apostaram, outras não. Daí, quando se teve o resultado, refletiram, né? E concluíram que realmente a pessoa estava correta, né? Da questão de, realmente tem bastante influência sobre essa questão das estações do ano. De mesmo modo, se reflete também a questão das fases da lua, como eu havia falado com vocês, né, gente? Então, outras coisas também que a gente pode observar, por exemplo, essa questão da numerologia, que eu gostaria de falar aqui com vocês, que a numerologia influencia bastante, assim, a nossa vida. Então, como já dizia Pitágoras, tudo é número. E a gente tem os versos de ouro de Pitágoras, a gente tá lá no Instagram, o i_das20. Então, acredito que eu já tenha deixado aqui os links das redes sociais, né? Instagram também, WhatsApp também, você pode enviar uma mensagem pra mim, tá certo? E deixa eu ver o que mais, Facebook também, tem um Telegram também, tem um grupo lá no Telegram, que é o Notícias de Mídia.
enfim, todos os canais vocês podem dar uma pincelada, uma olhada, tá certo? Se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, fiquem sempre à vontade. Então, gente, falando sobre tudo isso com vocês aqui, nós temos também essa questão da numerologia, dos números, né? Que tudo é número realmente. Então, quando a gente tem essa questão da numerologia, por exemplo, a gente observa que, sabe, eu tava observando que, por exemplo, número um tem essa questão mais da individualidade, essa questão do, ok, estou conectada com Deus, isso é muito maravilhoso, nossa. Mas a gente tem que lidar com o outro lado de eu não posso esquecer o mundo ao meu redor. Eu não posso esquecer o mundo ao meu redor só porque estou em conexão com Deus. E tá tudo bem, tá toda essa questão de estou bem resolvida porque estou aqui em numerologia número 1. Mas aí tem essa questão também que a gente precisa lidar. E quando a gente sai, né, pensando no ponto, a reta, o triângulo, o quadrado... E sai fazendo os desenhos, eu fico imaginando, meu Deus, tudo é física. Tudo é física também. Ai, meu Deus. Como já dizia o Einstein, tudo é energia também, meu Deus do céu. Enfim, gente, e complementando também, tem outras questões. E nós vimos também essa questão da numerologia, da influência também, e da influência dos nossos próprios pensamentos. Ou também a influência de tudo estar escrito, como eu havia falado aqui para vocês. E eu já falei para vocês uma vez que às vezes eu imagino como se eu tivesse vivendo uma vida que ela já tivesse sido escrita. Então às vezes isso de certa forma nos acalenta, sabe? Você imaginar que já existe algo desenhado para você. Enfim, o que nós não podemos fazer é interromper o processo de fato, deixar que tudo que tudo aconteça como tem que acontecer. É claro que a gente dá o nosso melhor dia após dia, é muito importante, tá certo, gente? Mas a gente não pode desistir. Então, sobre essas questões, também que estava falando com vocês, que por exemplo, eu estava pensando uma vez antes de me mudar, que nossa, eu gosto tanto dessas plantas que estão aqui. E quando eu me mudar, e será que lá vai ter plantas também? Não sei o que. Eu tava pensando, sabe, sobre isso. Daí eu me mudei, quando eu vi plantas, como é possível, meu Deus? Logo aqui, sabe? Bem de frente, eu vi, como é possível? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero te dizer hoje que Deus, ele se importa com tudo. Com todas as coisas, com tudo que você pensa, ele se importa com tudo, tá certo? Então, gente, sobre essas coisas que estou falando aqui com vocês, tá certo? Eu gostaria também de mandar um alô